irrigação em outubro. O que você fala pra gente? Bom, essa é uma pauta que eu gosto muito, né, de falar sobre irrigação. A gente teve até uma reciclagem com alguns técnicos nossos agora há 2 semanas. É muito interessante trabalhar com irrigação. E o que a gente tem que lembrar da irrigação? Primeira coisa, eu tenho que ter água. Porque eu já vivi situações do cara comprar o material e falar que ele ia fazer água. Eu não sei como é que consegue fazer água. Ele ia fazer água com o material? Não, ele ia dizer que ia furar um poço depois da irrigação montada. Entendi. Só que o poço deu só 2.000 litros por hora. Tá parecendo um amigo meu na faculdade que comprou um adesivo e chegou em casa com o adesivo na mão e falou assim: ô Paulo, já comprei o adesivo, só falta o carro, viu? Você lembra? Eu lembro. É mais ou menos a mesma É companheiro, deve ser contemporâneo de escola. Mas então, assim, essa é a primeira coisa, tem que ter água. E pra gente ter água, tem que medir água. E quando que a gente mede água? Na seca, não nas águas, né? Então é nesse período agora, agosto, setembro, início de outubro, que a gente mede água para saber o que tem de volume no pior da seca. Né? Tivemos uma situação de uma propriedade que queria montar pivô no norte de Minas, na beira do Rio São Francisco. Qual foi a primeira coisa? Vamos conseguir outorga da água. Quando chegou a outorga era para 7 meses do ano, no período que chove. Eu falei, não, agora nós vamos ter que inverter essa outorga, talvez diminuir o número de hectares disponíveis para irrigação, mas vamos trabalhar com irrigação o ano inteiro. Porque no período da seca a gente precisa mais de irrigação, né? Senão não adianta nada. Então, primeira coisa, ter água. Segunda coisa, ter licença para esse uso da água. Infelizmente, tem muita gente usando água sem ter licenciamento ambiental. E qual que é a diferença da outorga para licença? Tá, a outorga é um tipo de licença, né? São 2 estágios de licença. O primeiro estágio é a licença de uso insignificante, que vai depender da região do Brasil. Tá? Então aí tem que buscar informação junto aos órgãos aí da sua região de assistência técnica para saber qual que é o uso insignificante da sua região. Quando você ultrapassa o volume do uso insignificante, aí sim você precisa de fazer essa outra licença que é a outorga. Por isso chama outorga, de outra. Mais ou menos por aí. Não tem nada a ver, mas nunca mais esquece, né? Então fez a outorga, aí sim, agora a gente pode passar para executar o projeto. E normalmente na hora de fazer o pedido da outorga, os órgãos pedem que você já tenha um projeto. Ou seja, eu vou usar quanto de água, durante quanto tempo, quantos hectares. Então faz o projeto, entra com o pedido, tem os escritórios especializados em fazer isso, né? E aí você tirou licença, aí você pode executar o seu projeto de irrigação. Então essas são as primeiras coisas, né? Para quem está pensando, eu quero fazer irrigação, não sai comprando cano e bomba, não. Né? Tem muita gente boa atrás das lojas de irrigação, mas também tem alguns vendedores que não trabalham de forma muito honesta. Então a gente precisa de ter muito cuidado. Procure um projetista, faça um projeto, tire o licenciamento, depois você faça a compra de material. Então cuidado, muito cuidado com essas etapas. Feito isso, na hora do jogo mesmo, lá que pôs a irrigação para jogo, como é que é? Vai funcionar nesse desespero aí que o camarada fica sem comida ou não? Bom, a gente tem que pensar que na irrigação, deixa eu voltar um pouquinho antes da irrigação. A planta precisa de 4 coisas para crescer. Precisa de luz, ela precisa de temperatura, ela precisa do adubo que a gente fala aqui praticamente em todos os podcasts e falta água. Então é um conjunto desses 4 fatores que vai fazer a planta crescer. Perfeito? Beleza. Então, água está sozinha? Não. Então a água não resolve sozinho o problema de produção de volumoso. Então se as outras 3 coisas não estiverem funcionando, não adianta nada. Agora, quando eu tenho uma irrigação que ela funciona a partir do mês de agosto, onde luz já está aumentando, temperatura já está aumentando, as coisas estão mais favoráveis para a planta crescer e falta apenas água. Então o que eu fiz com o meu verão? Não vou nem falar verão, né? Porque dependendo de onde a gente está falando, verão e inverno é diferente, né? Então,
eu vou adiantar o período das águas. Em vez de começar, no nosso caso aqui, segunda quinzena de outubro, eu estou adiantando para agosto o meu período das águas. Durante o intervalo da região em que apenas a água foi o limitante, você vai lá e põe ela. Exato. Você consegue manipular ela. A água e o adubo você consegue manipular. Temperatura e luminosidade você não consegue manipular. Então se ela estiver faltando... Então, nas transições, né? Tanto Exato. seja na saída das águas e a entrada da seca, então você consegue trazer isso para mais próximo, né? Aproveitar mais tempo a pastagem, quanto na saída também, né? Então, agosto, setembro ali, dependendo da região que você está, você não fica mais tão dependente só de volumoso, do tipo de silagem e tal, para você poder ter isso. Esse desespero que a gente está falando agora, que muita gente está vivendo, a irrigação é uma das opções que você tem para não deixar isso acontecer, com um detalhe pequeno. Se você também não acostumar com a irrigação e fazer uma silagem menor ainda, né? Silagem que você tem para 3, 4 meses ali, 2... Você faz menos ainda e você acaba tendo problema igual. Um raciocínio da irrigação é o aumento de produtividade na mesma área. Então você consegue fazer mais comida na mesma área. Além de você aumentar o tempo, você aumenta o desempenho da planta no mesmo tempo. Sim. Então, esse aumento da disponibilidade de comida pode fazer você economizar a silagem de milho nos períodos secos. Né? Se a gente for pensar em pasto, você colocou um pasto que você ia utilizar 180, 150 dias, você passa a usar 365 dias. Então encaixa perfeitamente no seu raciocínio, né, Ronaldo? Agora, quando a gente vai para lavoura, no caso de milho, você está falando de, em vez de ter, às vezes, uma safra muito boa, uma safrinha mais ou menos, e ficar com a área parada, você está falando de talvez fazer 3 safras no ano. E 3 safras boas. Né? Pelo menos safra e safrinha, você com certeza vai fazer muito bem. Uhum. E depois você pode colocar uma outra, você pode colocar um feijão, fazer uma rotação de cultura, né? Qualquer coisa depois, né, de inverno. Aí você tem N opções dentro de cada realidade. Cana, para ter bagaço de cana, para você poder tratar do animal? Não. Irrigado? Irrigado, não. Cana. Obrigado. Bagaço de cana irrigado, você nunca escutou falar? Não. É fantástico, dá bagaço que você não acredita. Aí. Mas assim, isso pode ser trabalhado, né, não só para pasto, mas pode ser trabalhado. É importante o pessoal lembrar, né, que já existe gente trabalhando isso para milho, e também uma outra possibilidade é o próprio capim, né? Isso não é coisa do outro planeta, não. Dependendo da estrutura que o cara tiver, ele pode irrigar. A gente já conhece gente irrigando capim hoje por gotejamento, por exemplo. As capineiras irrigadas, elas potencializam, quase que dobra a produção na mesma área, né? Então, principalmente em áreas que estão muito limitadas em topografia para plantar, colher, rodar trator, às vezes você consegue viabilizar um bom número de animais dentro da propriedade fazendo irrigação de capineira. Realmente, você está falando aí de bater 200, 250 toneladas de matéria verde por hectare em capineira. Mais algum comentário sobre irrigação, pessoal? Sobre irrigação em si, eu acho importante esse negócio que eu até comentei, né? Então, assim, ela pode ser uma opção que você tem contra veranico, ela é uma opção para você aumentar volumoso e tal, você aumentar o volume daquela planta, né? Volume de comida que aquela planta consegue produzir, mas realmente, se você ainda tiver um período que você tem que usar silagem, é para você não ficar meio teimoso, né? Meio acomodado demais. Falou assim, vou fazer só para 3 meses agora silagem, e aí você só faz para 2. Você vai sofrer igual, né? Porque irrigação não faz milagre. Não faz milagre. Isso aí eu acho importante falar. É ajuste fino, né? A irrigação. Uma vez que você preocupou com aquilo, tudo que você precisa antes, que é o planejamento, que é a área que você precisa de produzir, o quanto que o seu animal vai comer, aí sim, se lá na frente precisar de mais um ajuste, você usa a irrigação, né? Trabalhar E além da parte do leite, olha como é que dá para ser empreendedor, hein? Tem um camarada lá em Jataí que ele tem um pivô central e ele faz silagem de milho. E ele vende silagem de milho. O negócio do cara é só isso. Você tem uma noção, ele vendeu uma fazenda e todo o dinheiro daquela fazenda ele investiu na de cá para ficar uma fazenda top. Olha o que o camarada faz. Chega mais ou menos na época aí de julho, agosto, setembro, que aí realmente não tem mais milho, todo mundo plantou, colheu e tudo mais, aí está só esperando para começar a plantar de novo. Ele tem milho irrigado, uma região muito quente,
Então o milho vai muito bem. Bem, Na hora que desenvolve muito bem. desenvolve muito bem, ele vende as espigas todas para pamonha e ainda consegue, vende assim a preço de ouro as espigas, porque ninguém tem milho para fazer pamonha. E ele pega todo o resto do pé de milho, ele ainda faz uma silagem de menor qualidade, mas ainda assim faz uma silagem que ele ainda consegue vender a um preço menor, mas faz renda 2 vezes. Olha que interessante. Estratégico. O cara deve ter fila. Deixando bem claro que despenca a qualidade dessa silagem. né? Despenca, né? Você só tira o que presta, né? O cara é bom pra ele, mas não é muito bom pra quem comprou. Não, com certeza não. Mas quem comprou, se tiver na fase do gado passando fome, Tá é lá. opção. É chique demais. Chique demais. Eu tive a oportunidade em Goiás também, eu não vou lembrar agora exatamente o contexto, se não era pamonha, mas uma pessoa que também tinha um motivo para ter colhido a espiga, era fábrica de biscoito, se eu não estou enganado. Tinha um motivo para ter colhido a espiga lá e vendia Só o pé. Só o pé. Isso é comum, né? Pode ser um mercado aí.